Olá, você está no programa Prosperando. Eu quero desejar, estamos começando uma semana, e eu quero desejar uma semana próspera, abençoada para você. Que seja uma semana de realizações. No nosso programa hoje você vai ter alguns assuntos tremendos. Eu vou falar sobre quebrando maldição. Quebrando maldição? Pastor, isso não existe. Será? Fique com a gente porque você vai aprender muito sobre isso. Também estou aqui com um amigo meu, empresário, pastor, gente boa demais, você vai aprender muito com ele. E eu quero dizer, perdão, que você já deixe clicado aí a sua aprovação ou desaprovação, se você não gostar, mas clique aí, se manifeste, se inscreva, né? Deixe um comentário, compartilhe com seus amigos, né? Quanta gente precisando de uma palavra de incentivo. E esse programa está aí, prosperando. É uma ideia de continuidade para cima sempre. Então eu conto com você. Antes de qualquer outra coisa, já vai e já clica, já deu o seu ok aí, tá bom? Hoje você não pode perder porque o programa está tremendo. A gente vai para algumas mensagens e já voltamos entrando no nosso assunto. Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Olá, estamos de volta. Você está no seu programa Prosperando e hoje eu tenho um assunto tremendo, um convidado tremendo. Meu amigo, pastor Tiago Souza, não é? Empresário, Deus tem abençoado, tem uma trajetória maravilhosa, uma história de vida maravilhosa e hoje a gente vai ouvi-lo. Pastor Tiago, primeiro, uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui no nosso programa. Eu sei que você vai enriquecer muito, eu conheço a sua história, eu sei que você tem uma experiência tremenda, apesar dessa cara de menino, da cara de mocinho, já tem 20 anos aí trabalhando no mercado como empresário. Então, pastor, eu queria que você cumprimentasse aí o nosso público e já vamos para o nosso assunto aí. Olá, pastor Walter, eu quero agradecer ao senhor. O senhor é um amigo que eu muito admiro, muito respeito a sua trajetória de vida. Eu sinto muito honrado em poder participar aqui hoje desse programa. Eu sei que Deus determinou esse programa no seu coração. Amém. Para que vidas fossem abençoadas. Fico muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Vamos somar. Amém. Eu creio e vai somar muito mesmo. Pastor Tiago, eu sei que você hoje tem não é uma empresa só, mas um grupo de empresas. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória empresarial. Pastor Walter, eu empreendo desde os meus 19 anos de idade. Uau! Eu hoje tenho 39, eu costumo dizer que eu sou empresário de vida real. Eu tenho 20 anos
empreendendo. Nós estruturamos um hub de negócios, atuamos no segmento de fintech, startups, meios de pagamento. Alguns gostam de dizer aí que é dono de banco. O Thiago agora é dono de banco. Nós somos um o que banco. não deixa de ser verdade. É muita empresa aí que se tornou banco e vai continuar se tornando. O mercado vem mudando muito, vem desburocratizando e nós estamos surfando nessa onda. A onda da tecnologia, é isso que fazemos, é isso que oferecemos, é isso que nos alegra, é esse enriquecimento com propósito que tem feito a diferença na nossa vida e que tem nos dado um combustível para avançarmos todos os dias. Pastor Tiago, você falou uma coisa aí, e deixa eu já aproveitar, que é o tema do programa. Você disse enriquecimento com propósito. É possível hoje eu aplicar minha fé, colocar conceitos cristãos, porque é um mundo tão tecnológico, a linguagem hoje é outra, sim, não é? Eu consigo manter princípios cristãos hoje no empreendedorismo? Pastor Walter, não só consegue, como deve manter princípios cristãos. As pessoas devem. O empresário hoje que quer obter sucesso, ele tem que fazer uma gestão equilibrada, ter uma cultura estabelecida dentro do seu negócio e, por que não, ter uma cultura voltada para o âmbito cristão. Mas isso faz a diferença. Você encontra barreiras hoje. Eu diria assim, eu vou fazer isso ou deixar de fazer aquilo por causa dos meus princípios, e aí alguém vem e diz assim, você encontra esse tipo de resistência? Encontro muito. É mesmo? Isso é extremamente normal. O empresário precisa ter limites claros. Qual é o meu limite dentro desse negócio? Qual é o limite que eu vou estabelecer para as outras pessoas? É comum hoje no meu segmento nós deixarmos de fazer negócios porque temos princípios e valores que nós não abrimos mão. Uau! Você falou uma coisa, eu ia te perguntar se você já deixou de realizar algum projeto, porque isso não vai de encontro com o que eu creio. Isso é interessante, porque quando você fala tem que ter propósito, isso diz, eu creio em determinadas posturas. Sim. E se não for assim, para mim não dá. Já aconteceu isso? Aconteceu e vai continuar acontecendo. Olha. Eu sei disso. Eu costumo dizer lá nos nossos negócios que o dinheiro, que o enriquecimento, ele só serve para 3 coisas. O dinheiro na vida de uma pessoa, principalmente na vida de um cristão, o dinheiro só serve para 3 propósitos específicos. Primeiro, estabilidade financeira. Quando você enriquece, você tem que ter uma estabilidade financeira para você, para a sua família. Segundo, para a realização de sonhos. Comprar um carro que você quer, a casa que você quer, ir nos restaurantes que você quer. E terceiro propósito é transbordar na vida de outras pessoas. Você precisa transbordar. Não adianta eu ter um enriquecimento ilícito e achar que eu vou viver em paz. Isso não me trará paz. Uau. As pessoas têm o entendimento que quem ganha, quem tem condição, ganha responsabilidade de compartilhá-la ali. E nem sempre é assim. Nem sempre quem tem condição, ganha responsabilidade de compartilhar. Você tem que compartilhar com seriedade, com propósito. Propósitos específicos. Se Deus te permite enriquecer, é para que você tenha estabilidade, realize sonhos e transborde na vida de outras pessoas. Isso é tremendo, isso é tremendo. Eu creio nisso quando nós damos seminários. Eu falo sobre isso, quando você fala transbordar na vida de pessoas, eu falo sobre estabelecer o reino, que é a mesma coisa. Sim. Quando você transborda na vida de pessoas, você está propiciando que pessoas possam ser usadas por Deus para que a mensagem vá mais longe. Sim. Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade minha. Nem sempre tudo foi mar de rosas, maravilha.
Não. Não é? Não. Deixa eu te falar, nessa caminhada, você já teve momentos de, eu diria, quebrar ou perto disso? Já chegou? Porque muita gente tenta um empreendimento, o primeiro problema, o primeiro obstáculo ou a primeira queda, porque às vezes acontece, né? O cara desiste, nunca mais levanta e fica chorando o resto da vida. Aconteceu isso com você alguma vez? Pastor Walter, para explicar isso para o senhor, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu venho de um lar extremamente desestruturado. Eu tenho 39 anos de idade, eu sei o que é lavar uma roupa e uma vasilha num giral. Uau. Eu sei o que é não ter um banheiro e ter uma privada para se usar. Eu sei o que é morar debaixo de uma barraca de lona em forma de um triângulo, sem ter frente e fundo para que o vento não o tomasse e levasse aquela barraca de lona. Uau. Eu sei o que é morar num barracão de 3x3, 4 pessoas, um cômodo de 3x3, onde você divide a cozinha, a sala e os quartos para 4 pessoas. E depois de tudo isso, eu venho de um lar extremamente desestruturado. Então eu saí de casa muito novo, com 16 anos, 15 para 16, e eu morei na rua. Eu ficava embaixo de um ponto de ônibus, eu passei muita dificuldade, eu passei fome, frio e sede. E o fato de eu estar sentado aqui é porque um dia, perto das 3 horas da manhã, eu orei a Deus e a mão do Senhor me encontrou debaixo daquele ponto de ônibus. Mudou a minha história. Tremendo. Me pôs de pé, me fez avançar. Então, quando o Senhor me pergunta, você já quase quebrou? Pastor Walter, eu já fiquei sem dinheiro e condição para honrar os compromissos que fiz. Mas eu costumo dizer, alguém passou o que eu passei, não é qualquer chuva que me faz parar. Uau. Eu já passei muita tempestade para permitir que a chuva me faça parar. Não existe barreira maior do que a minha vontade de vencer. Eu já quebrei umas 3 vezes. Eu não vou nem vezes? Eu não vou dizer que quebrei. Eu vou dizer que eu Ou perto disso. Eu fiquei sem condição de honrar os compromissos, tive que dar um passo para trás para tomar um impulso para ir mais longe. Deus sempre me conduziu a caminhos maiores, a projetos maiores, a caminhar distâncias maiores. E nem sempre para avançar eu só segui para frente. Teve momentos que Deus me fez seguir, andar para trás para tomar impulso para seguir para frente. Então isso responde a pergunta do senhor. Eu já quebrei, já fiquei sem dinheiro, já fiquei sem condição. O que eu não aceito é entregar os pontos. É eu ficar depressivo, embora a depressão ela é uma doença e ela existe. A ansiedade é uma doença, ela existe. Mas alguém que passou... Existe e tem que ser tratada. Tem que ser tratada. Mas alguém que passou o que eu passei não pode se dar o luxo de desistir. Existem pessoas contando com a minha garra, com a minha determinação, com a minha ousadia. E eu vou mais longe, pastor Walter. Ninguém faz um investimento sem querer um retorno. Eu posso dizer, eu sou um investimento da parte de Deus. Amém. Eu não posso desistir nem entregar os pontos. Eu quebrei, agora eu vou desistir. Eu fico imaginando o quanto Deus investiu em mim. Amém. Por que Deus me tiraria debaixo de um ponto de ônibus, com tantas outras pessoas dotadas de cultura e de conhecimento? Porque Ele me resgatou, para que o nome dEle fosse glorificado. E para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de um cristão, de um crente, ele não pode desistir. Não é permitido desistir para ele. Não é permitido para mim. Que palavra tremenda! Olha só, que palavra tremenda. Você está falando, é isso que muita gente não entende. Deus está investindo em você, Deus investiu e muito em você, e você se nega a decepcioná-lo. Sim. Que coisa, quanta gente que recebeu tanto, cresceu e muito, quando acontece um problema, uma luta, uma dificuldade, para mim não dá, e desiste, esmorece. Você tocou num ponto aí, numa coisa, eu só queria voltar um pouquinho. Você falou assim, depressão existe e tem que ser tratada. Porque às vezes, muita gente só espiritualiza a coisa. Sim. Não é? E não é só espiritual. Às vezes é. Sim. E se for, tem que ser tratada espiritualmente. Mas às vezes é físico mesmo. Sim.
Então, a gente não pode, eu preciso discernir, eu preciso encontrar um equilíbrio e, se for preciso, eu vou tratar. Isso chegou a acontecer? Você chegou a algum tempo de tomar essa decisão? Isso é espiritual, isso aqui é simplesmente uma decisão que eu tenho que tomar. Pastor Walter, pessoas sem propósito se embriagam no prazer imediato da vida. E quando elas não conseguem se embriagar no prazer imediato, elas se frustram. Elas entram em estado de depressão e entregam os pontos. Ocorreu sim. Se eu dissesse que não, houve um período, eu já estava casado, houve um período da minha vida que eu fiquei totalmente sem dinheiro, ali em 2009, totalmente sem recurso. E naquela época, para dizer a verdade, eu fiquei devendo 110 mil reais, o que hoje é nada. Mas naquela época era tudo, meu Deus, 100 mil. E aí eu sempre muito trabalhador, muito esforçado. Mas um dia eu cheguei em casa, depois de uma jornada de trabalho, e eu deitei para dormir, tomei um banho, deitei para dormir. E ao amanhecer eu não levantei. Eu fiquei deitado o dia inteiro. Quando deu por volta de 5 horas da tarde, a minha esposa, ela sentou na beirada da cama, puxou a coberta e disse assim: Tiago, eu não casei com um homem rico, eu nem exijo que você fique rico, mas eu casei com um homem. Eu só preciso que você seja o homem pelo qual eu casei. Seja aquele homem e tudo vai dar certo. Nesse dia, era 5 da tarde, eu não dormi, esperando para que o dia amanhecesse, para que eu fosse trabalhar. No outro dia, eu estava numa fase difícil, eu tinha arrumado um emprego. Esses 20 anos que eu empreendo, eu trabalhei 1 ano e meio para alguém. Eu cheguei no outro dia, 6h30 da manhã na empresa, chamei o dono e disse: deixa eu te falar, ontem aconteceu isso, isso e isso, eu estou te pedindo perdão, isso não vai mais acontecer, porque eu não dou conta de baixar a minha cabeça, eu dou conta de avançar. Me perdoa, porque ontem eu não vim trabalhar, porque eu estava em casa, querendo viver um sentimento que não me pertence. Ele disse, eu sempre fui da Assembleia, ele disse: Tiaguinho da Assembleia, vai trabalhar e Deus te abençoar. E assim aconteceu, eu fiquei 1 ano e meio naquele local trabalhando, e daqui a pouco bradou no meu coração o desejo de empreender, de avançar e entender o propósito pelo qual eu fui chamado, que é empreender, enriquecer e transbordar. E daqui a pouco eu montei outros negócios e Deus foi dando direção, mas ocorreu uma vez, sim, e graças a Deus, prove Deus a minha esposa, uma mulher maravilhosa, a qual eu tenho aí 2 filhos com ela, e prove Deus que ela me deu aquela injeção de ânimo, sabe? Foi de Deus. Então, aí a gente chega à conclusão de que muitas vezes não é físico, é espiritual. Sim. E eu preciso de uma atitude. Muita gente hoje precisa tomar uma atitude. Pastor, é tão enriquecedor assim a sua participação aqui, e eu acho que a gente ficaria o dia inteiro conversando aqui. Sim. Mas eu sei que você está hoje alçando voos maiores, sim, preparando uma imersão, e sim, eu queria muito que você falasse para os nossos ouvintes, gente que talvez esteja pensando em empreender, não é? Talvez aí esteja um caminho, uma orientação. Eu queria que você falasse sobre isso. Tá bom. Eu, ao longo desses 20 anos que eu empreendi da forma correta, mas também da forma errada, por não saber. Tudo que eu não tenho, pastor Walter, é resultado daquilo que eu não sei. As ações e decisões que eu tomo hoje vai definir o curso da história e tudo que eu vou viver amanhã. Tremendo. Imaginando isso e entendendo isso para a minha vida, eu comecei a buscar conhecimento, a ler, a estudar. E eu volto a repetir, eu sou empresário da vida real, que tem CNPJ há 20 anos, que empreende todo dia. Isso é o que eu faço, isso é o que me dá prazer. E buscando conhecimento, buscando fazer imersões, eu faço imersão como aluno, lendo, estudando, dedicando, e muita gente sempre me convidando. Tiago, dá uma palestra, fala sobre empreendedorismo. Muita gente pedindo, cara, vamos, faz uma imersão, Tiago, faça uma imersão para empresários. Eu sempre buscando esse conhecimento. E aí chegou o momento, porque tem muita gente, pastor Walter, que se dispõe a ensinar o que ele nunca sentou para aprender. É isso aí. E aí eu entendi e disse para os meninos à minha volta, falei, tá bom, vou fazer, vamos fazer. E aí acendeu no meu coração.
eu estou preparando um conteúdo, a primeira imersão, não que eu não tivesse feito várias palestras, mas agora é específica, voltada específica para empresários. Nós vamos fazer a nossa primeira palestra dia 10/5, aqui em Goiânia, uma imersão o dia todo para empresários e para quem quer se tornar um empresário. Onde vai ser isso? Nós vamos fazer aqui no setor Bueno, depois eu vou passar ali, deixar o endereço, tem um link ali onde a pessoa entra e se cadastra. Nós vamos fazer gestão, cultura, liderança, mapeamento de negócio e planejamento estratégico. Quais são os pilares de uma empresa? Qual a diferença de um empresário mediano com um empresário de sucesso? Chama-se resultado. Por que um tem resultado e outro não tem? Por falta de objetivos claros. Quando eu defino o objetivo, o propósito da minha empresa, a visão, a missão, os valores do meu negócio, fica muito mais fácil nortear para onde eu estou indo. E eu vou dar um exemplo aqui. Não tem como, pastor Walter, eu entrar em um táxi agora e falar para o motorista, vai. Ele vai me perguntar, para onde? Eu digo, vai. Ele não consegue chegar a lugar nenhum. Empresa não é diferente. Quando você não tem propósito, visão, missão, clareza do seu negócio, os seus colaboradores nunca vão conseguir entregar o resultado que você espera. Empresas fracassam por falta de clareza na informação. O óbvio tem que ser dito. O óbvio parou de ser dito na vida das pessoas. Então nós vamos fazer essa primeira imersão para empresários, pessoas que já são empresários que querem empreender, para ter clareza de negócio. Eu queria que você, estamos encerrando esse bloco, convidasse os nossos telespectadores aqui. Eu queria que você chamasse eles, convidasse-os, né, e repetisse só a data e o local onde a gente vai fazer. Você que é empresário, que quer fazer uma imersão, quer definir missão, visão, valores do seu negócio, quer definir cultura do seu negócio, quer fazer um mapeamento, um planejamento estratégico, quer definir quais são os 5 pilares que sustentam o seu negócio. Não é só o dinheiro, é só ganhar dinheiro. Não é. Então nós vamos fazer uma imersão dia 10/5, aqui em Goiânia. Você é nosso convidado. Nós vamos deixar aqui, se for possível, deixar aqui o meu Instagram. Você vai entrar no Instagram, vai ter o link onde você vai entrar e vai fazer o seu cadastro. Essa imersão, pastor Walter, ela é 100% gratuita. Uau, é uma imersão para mudança de vida, para virar a chave no seu negócio. Você precisa ter um momento que você cai em si, como o filho pródigo, caindo em si. Tem um momento na sua vida como esposo, como pai, como filho, como empresário, que você precisa cair em si. Não dá mais para você ficar recebendo 50 ligações por dia sendo cobrado. Será que Deus tem isso para você? Amém. Pastor Walter, Deus não tem isso para o seu povo. Cristo diz, eu vos deixo a minha paz. Com certeza. Como que você recebe 50 ligações? Então, você, empresário aqui de Goiânia e do entorno, você é meu convidado especial. Dia 10/5, vai ser aqui em Goiânia, no setor Bueno, aqui no Alto Bueno. E nós vamos deixar o link do meu Instagram. Lá vai ter o link onde você vai entrar, vai se cadastrar. Mas é para você que quer ter uma mudança de vida, uma virada de chave. Amém. Pastor, muito obrigado. Vou trazer outras vezes aqui. Tanta disposição. Amém. Você foi bênção, como sempre tem sido. Amém. Amém. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Não sai daí. O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal.
esse é o seu momento prosperando. Um tempo onde a gente tira para meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre quebrando maldição. Quebrando maldição. Pastor, esse negócio de quebrar maldição existe? Eu vou te mostrar na palavra. Tem gente que diz assim, pastor, a Bíblia diz que Jesus, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 3, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Pastor, se Jesus já se fez maldição no meu lugar, pastor, que negócio é esse que eu ainda tenho que quebrar maldição? Então vamos lá. Deixa eu falar, já aproveitar, deixa eu te dar um outro texto. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim, havendo riscado o escrito da dívida, cravando-o na cruz, ele rasgou o escrito da dívida e cravou na cruz. Pastor, se Jesus fez isso, por que eu tenho que quebrar maldição? Muita gente usa isso como desculpa. Desculpa não. Esses textos são a expressão da verdade. É assim que funciona. Ele se fez maldição no meu lugar, ele cravou o escrito da dívida. Com certeza Jesus fez isso. Mas deixa eu te fazer umas perguntas. Jesus morreu por todos ou morreu por alguns? Você vai dizer, não, pastor, ele morreu por todos. Ok, se isso é verdade, eu te faço uma pergunta. Então todos são salvos? Não, pastor, ele morreu por todos, mas nem todos são salvos. E onde eu encontro isso na palavra? A Bíblia diz assim, que mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele morreu por todos, mas eu só sou salvo quando eu tomo uma atitude de recebê-lo. Outra pergunta. A Bíblia diz lá em Isaías 53, que Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Bem, se ele levou todas, então não ficou nenhuma. Eu te faço uma pergunta. Tem gente enferma? Você conhece alguém enfermo? Na igreja, hoje, tem gente enferma? Claro que tem, não dá para tampar o sol com a peneira. Mas se ele morreu por todos, se ele levou sobre si, morrendo por todos, claro, mas levou sobre si as nossas enfermidades, então como é possível, não é, que ainda tenha gente enferma na igreja? E eu te digo uma coisa, quantas vezes já aconteceu na sua vida? Quantas vezes já aconteceu? De você estar lendo um texto que você já viu várias vezes. E de repente, num dia você está olhando e aquela palavra parece que salta como um rema para você, um rema. É exatamente isso. Aquela palavra se torna verdade viva. E você fala, peraí, isso aqui é para mim. Essa palavra é para mim. Naquele dia você toma posse e é curado. Ou seja, mesmo quando ele fez o sacrifício por todos, é preciso uma atitude, eu preciso recebê-lo, mas a todos quantos o receberam. Está implícito uma atitude minha. Na questão da cura, ele levou, mas eu estou enfermo, eu preciso tomar posse de uma palavra. Em esses exemplos, está implícito aí uma atitude, eu preciso tomar uma atitude. Jesus já cravou na cruz o escrito da dívida? Já. Agora, imagine alguém eu tenho uma dívida enorme, impagável. Alguém vem e diz assim, o Walter não vai pagar nunca essa dívida. Né? Então eu vou pagar por ele. Aí ele vai e paga a minha dívida, mas eu sou um cara muito orgulhoso, eu digo assim, o quê? Vai pagar minha... Não, dívida minha ninguém paga não. Ei, dívida minha eu pago. E eu vou, não importa, eu vou trabalhar até morrer, mas eu vou pagar. Eu te faço uma pergunta,
ele já pagou. Mas eu estou livre da dívida? Porque se eu não reconheço o que aquela pessoa fez, se você não reconhece o sacrifício, se você não reconhece o que Jesus fez, você continua debaixo. Então, em qualquer uma dessas coisas, está implícito aí uma atitude: eu preciso tomar posse de tudo que já foi feito. É isso que eu queria que você entendesse. Então, eu queria falar hoje sobre um tipo de maldição. Eu vou usar esses 3 próximos programas falando sobre isso, mas hoje eu queria falar sobre um tipo de maldição. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 9, diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós a nação toda. Muita gente acha que esse texto está falando sobre dízimos e ofertas. Não! Na verdade, o que Deus está fazendo aí, dando um puxão de orelhas no povo, Ele está dizendo assim: eu estabeleci regras, princípios, para vocês serem abençoados e prósperos. Mas vocês saíram fora dos princípios e das regras que eu estabeleci. E quando você faz isso, você atrai à sua vida maldição. Quando você sai do propósito, do projeto de Deus, você está atraindo à sua vida maldição. A primeira maneira de você entrar debaixo de maldição é quando você negligencia a palavra. Quando você está fora da palavra, quando você não vive a palavra. A palavra estabelece regras, padrões. Para quê? Para te engessar. Eu não gosto dessa coisa de ser crente, porque tem um padrão, eu tenho que fazer daquele jeito. Não! O padrão está lá para você seguir se quiser. Ele propõe, diz, há um caminho, se você trilhá-lo, no final você vai ser abençoado. Eu sou obrigado a fazê-lo? Com certeza não. E quantas pessoas olham e falam: isso aqui é duro, eu não vou fazer. Ok. Só que quando a Bíblia te propõe um caminho, ela está dizendo onde você vai chegar. Olha, se você for por aqui, você chega em tal lugar. O problema é que se eu não quiser chegar, eu não quiser tomar aquele caminho, eu também não vou chegar aonde ele propõe. Eu vou chegar em outro lugar. Quantas pessoas se perdem? Porque não entenderam que as regras e os padrões são para balizar sua caminhada, não são para te engessar, não são para te proibir de nada. Eu não sou proibido de nada. Eu não sou proibido de fazer coisa nenhuma. Porque tem gente que acha que ser cristão é uma lista infindável de não pode. Não, crente não pode isso, não pode aquilo, cristão não faz isso, não pode. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa. O problema é lícito, me convém, me beneficia em algum... Eu posso fumar, eu posso beber, eu posso fazer eu posso adulterar, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu posso. Eu não sou proibido de nada. Deus não me proíbe. Mas, como Paulo diz, tudo é lícito, mas me convém? Não convém. Eu tenho um casamento de 43 anos, esse ano estou fazendo 43 anos de casamento, só tenho uma esposa na minha vida, nunca traí minha esposa. Eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho um ministério de mais de 35 anos pregando a palavra. Você acha que eu vou jogar tudo isso fora para quê? Por causa de 10 minutos de prazer? Compensa? Não compensa. É como se você tivesse aí uma nota de R$200 e eu digo: olha, eu te dou 5 de 10. Você tem uma nota de 200, eu te dou 10 de 10. Você fala: não, eu te dou 15. Você só tem uma nota, eu vou encher teu bolso de nota. Não, por quê? Porque o que eu estou oferecendo vale menos do que você tem. Eu não peco ou deixo de pecar porque eu sou proibido ou não. Irmão, eu simplesmente não faço porque o que Jesus fez por mim, o que Ele deu para mim, vale muito mais. Não há nada que o mundo possa me dar que valha mais do que o que eu já tenho em Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa: a primeira maneira de você entrar debaixo de maldição é quando você sai fora da palavra, negligencia a palavra. Então eu queria hoje te instigar: volta para a palavra. Há um lugar de bênção,
a um lugar de alegria, de paz, de gozo, que Deus preparou para você e está aí à sua disposição. Eu queria orar por você, eu queria abençoar a sua vida. Talvez você tenha problemas, e não poucos. Você tem dito, pastor, eu tenho batido, parece que eu estou malhando em ferro frio e nada dá certo. Eu queria dizer hoje, volta para a palavra. Fora dela você não chega a lugar nenhum, e eu quero te abençoar. Pai, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher, eu quero declarar bênçãos sem medida. Hoje, Pai, ele está se arrependendo de ter saído fora, de ter deslizado para outros caminhos. Mas hoje, Senhor, o Teu Espírito está chamando para retornar à Tua palavra, para retornar aos caminhos do Senhor. Pai, toda maldição que tem vigido sobre a vida dele, hoje, em nome de Jesus, nós quebramos, Senhor, desfazemos, cancelamos, anulamos na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Eu abençoo esta vida, eu abençoo esta empresa, eu abençoo esta família, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Fique conosco mais alguns minutinhos, eu já volto para a gente se despedir. A Provec nasceu no coração do Brasil. Entregamos e protegemos os brasileiros há mais de 12 anos. E não temos fronteiras. Atendemos em todo o território nacional, com 14 regionais espalhadas pelo Brasil. Transformar e impactar vidas é o nosso propósito. E a Provec é sua, a Provec é nossa, a Provec é do Brasil! Estamos terminando, eu sei que o tempo é tão pouco, a gente quer falar tanta coisa, mas eu queria, mais uma vez, dizer para você, não saia sem curtir. Isso é importante. Comente, dê uma palavra, só dizer, foi joia, continue, uma palavra, dá um oi para a gente, isso é importante, os seus comentários, né? Se você quiser nos seguir, né? Pastor Walter Oliveira, PR Walter Oliveira no nosso Instagram, siga-nos lá. E se você quiser também fazer pedidos de oração, use esse espaço, os comentários. Se você quiser fazer pedidos de oração, nós vamos orar por você. Temos uma equipe de intercessores, nós vamos orar por você. Então, use esse espaço para isso, para traçar os comentários e pedir e fazer pedidos de oração. Que Deus abençoe, uma semana maravilhosa para você.